Você sabia que os evangélicos e a esquerda se uniram no Congresso Federal contra a aprovação do jogo de cassinos? Se você não sabe, você vai agora acompanhar a nossa conversa com Magno José. Ele que é especialista nesse tema e é presidente. Fala, Magno José, bom dia. De quem é que você é presidente, meu amigo? Bom dia, Ronaldo. Eu sou presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal, que é uma ONG que defende a legalização dos jogos no Brasil. É um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Magno, eu temi há poucos dias atrás, não tem um mês, pela sorte do jogo, pela sorte da volta do jogo no Brasil, quando eu vi a bancada evangélica unida à bancada de esquerda para detonar a possibilidade da aprovação da volta dos cassinos. Você pode explicar o que de fato aconteceu e qual é a importância do fato de que na Comissão de Constituição e Justiça a ideia foi barrada e nem a plenário foi para ser discutida e votada? Ronaldo, a questão é a seguinte, a rejeição na CCJ não significou o fim do projeto. Aí eu vou explicar o final da minha fala, mas eu preciso primeiro responder a questão desse alinhamento da bancada evangélica com a bancada da esquerda. A palavra é sua, pode esclarecer. Muito obrigado. O que nós percebemos, ficou muito claramente isso, através do senador Magno Malta, ele se alinhou ao senador Randolfo Rodrigues, e os dois conseguiram arregimentar a maioria dos parlamentares da bancada de esquerda e também da bancada evangélica, e com isso eles conseguiram impor um placar de 13 votos a 2, e o que significou a rejeição do relatório do senador Benedito de Lira, e posteriormente eles conseguiram aprovar um voto em separado pela rejeição da proposta. A questão é que, como esse projeto ele tinha sido aprovado em uma comissão especial, que é a Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, que era aquele conjunto de projetos denominados Agenda Brasil. Esse projeto, o PLS 186, de autoria do senador Ciro Nogueira, ele tem que ir ao plenário do Senado. Quer dizer, não vai pelo senador Benedito, mas vai pelo Ciro Nogueira. Não é bem assim. É o seguinte, o projeto vai, porque ele teve um parecer favorável aprovado em uma comissão. Quando um projeto ele é aprovado em uma das comissões, mesmo ele sendo rejeitado pela CCJ, ele tem por obrigação, é obrigado a ir a plenário. Isso é uma questão regimental. Então, só que ele vai ao plenário agora e não vai com voto do Benedito de Lira. Ele vai a plenário com voto em separado pela rejeição do senador Magno Malta. Agora eu pergunto a você, qual é no plenário o equilíbrio de forças entre aqueles que aprovam o jogo e os que rejeitam? E a pergunta também deve cair na ideia de que nós temos hoje quase 20 milhões de desempregados no Brasil e o jogo, nós sabemos, no Brasil inteiro empregará centenas de milhares, talvez até milhões de brasileiros. Eu queria que você também tocasse nesse tema. A gente entende, pela leitura que nós fizemos, a CCJ é talvez, a CCJ do Senado é talvez a comissão que reúne o maior número de parlamentares conservadores no Senado. Ela é composta basicamente por uma esquerda ainda forte, vários senadores do PT, do PCdoB e da Rede, PSOL, né? E esses senadores acabaram por rejeitar a proposta. Essa etapa era uma etapa que tinha que ser ultrapassada, né? Uma etapa que tinha que acontecer, porque a gente sabia que, independente do resultado, a proposta iria a plenário. E no plenário a gente entende e temos a leitura de que o cenário é diferente, porque a gente tem muito mais senadores favoráveis à legalização dos jogos. E além disso, a gente tem a consciência
de que é necessário um processo de mudança. O Brasil não pode continuar mais com o jogo na clandestinidade por mais 76 anos. Já deu, já passou. Nós precisamos modernizar a nossa legislação. Hoje nós temos 450 mil empregados do jogo do bicho sem nenhuma proteção social. Hoje nós temos milhares de empregados trabalhando no jogo clandestino sem nenhuma proteção social. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma reversão de expectativa e legalizar o jogo para poder, além da formalização desses empregos que hoje já existem na clandestinidade, a geração de novos postos de trabalho, tanto no processo de instalação, construção, instalação desses complexos de jogos, como também depois, durante o período de operação. Só para você ter um exemplo, um hotel 5 estrelas, ele emprega de 0,6 pessoa quarto. Já no hotel cassino, são 3,6 pessoas por quarto. Então, meu querido amigo, eu volto a te perguntar, qual é o equilíbrio de forças, não só no Senado, mas também na Câmara, porque nós sabemos que esse projeto vai ter que ser discutido e votado também na Câmara dos Deputados, onde lá existem cerca de 700, se não me falha a memória, 700 e poucos deputados, ou 500 e poucos, alguma coisa, 520 e poucos deputados. Como é que vai ser isso? Bom, qual foi nossa estratégia agora é rediscutir o assunto de forma mais pragmática. O problema é que toda vez que a gente avança muito com os projetos que podem legalizar o jogo, a bancada evangélica se manifesta usando argumentos que na verdade não são reais e eles acabam contaminando o processo. Questões morais, religiosas e até mesmo ideológicas, elas contaminam o processo com relação ao debate do jogo. Por exemplo, a esquerda e a bancada evangélica conseguiu emplacar nos demais senadores que não fazem parte desse segmento de que o jogo é propício para lavagem de dinheiro, que o jogo gera patologia e que não teríamos condições de controlar essa atividade. Agora, o que não dá para entender é que os Estados Unidos, que são todos praticamente, numa grande e esmagadora maioria, formados por populações anglicanas, eles lá aceitam o jogo. Quer dizer, o Magno Malta, ele pega o avião e vai jogar em Las Vegas, mas não permite o jogo aqui no Brasil. Eu não sei se ele faz isso, mas é uma metáfora. É mais ou menos por aí? Bom, é uma dicotomia, né? Eu não entendo por que existe um comportamento da bancada evangélica e da bancada católica aqui no Brasil com relação à rejeição ao jogo, enquanto nos Estados Unidos, que a grande maioria formada por protestantes, e eles não só permitem, como acabam estimulando o jogo, e existem, inclusive, existem evangélicos na condução dessas casas de apostas. Vou te dar um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, a maioria dos bingos são controlados pelas dioceses católicas. Elas operam os bingos. E esses bingos são altamente rentáveis para a igreja. Então, fica meio complicado da gente entender por que nos Estados Unidos a Igreja Católica opera bingo em suas dioceses com grandes rentabilidades. É claro que para que esses recursos sejam aplicados na sociedade, e aqui no Brasil eles instalam uma rejeição quase que raivosa toda vez que nós começamos a defender a questão da legalização do jogo. Ô Magno, qual é a perspectiva de chegar a esse assunto novamente ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, com chances de vitória? Bom, o que nós temos hoje? Nosso cenário hoje é um cenário muito positivo do ponto de vista que nós nunca tivemos tão próximo de legalizar o jogo no Brasil. O cenário que nós temos hoje nós temos um projeto de lei no Senado, que é o PLS 186, que está pronto para ir a plenário, ou seja, depende apenas dessa etapa. E na Câmara dos Deputados... Qual é a etapa? Plenário. Está pronto para ir a plenário. Plenário, Depende de quê?
Depende do presidente do Senado, Eunício de Oliveira, pautar o projeto. Qual é o compromisso dele com relação a essa pauta? Ele afirmou, logo após a derrota na CCJ, ele deu uma entrevista dizendo que que ele não pautaria esse assunto este ano. Esse ano de 2018? 2018. A gente entende que este assunto pode ser revisto. Essa decisão pode ser revista? Essa decisão pode ser revista. Como em política, a gente não é a ciência exata, depende da necessidade, depende do apoio, depende do desejo de senadores, de governadores, ou seja, depende de variáveis. Na Câmara dos Deputados, nós temos um substitutivo ao PL 442/91, que foi aprovado pela Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos, que também está pronto para o plenário. Ou seja, o contexto nosso hoje nós temos 2 projetos de lei que estão prontos para serem votados para o plenário do Senado e pelo plenário da Câmara. Nós não sabemos se os 2 presidentes, Rodrigo Maia e Eunício de Oliveira, vão ter apetite ou vontade política de pautar esses projetos, porque quem define a pauta do Legislativo é o presidente, através de reuniões do colégio de líderes, os líderes partidários. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer decisão, mesmo que não sejam pautados esse ano, eles serão pautados no ano que vem. Eles vão ter que ser pautados em algum momento para que o plenário, para que a maioria dos parlamentares, dos 513 deputados, dos 81 senadores, decidam se o Brasil vai ter jogo legal ou se o Brasil vai continuar com esse faz de conta que não tem jogo, hipócrita, que não tem jogo e o jogo continua funcionando normalmente. Tá, eu só quero lembrar a você, para que você lembre ao Eunício, que se ele não colocar em votação esse ano, ele não vai colocar nunca mais, porque ele não vai ser mais presidente do Senado. Ele vai embora. Provavelmente ele nem será reeleito. Então essa é a questão. Você vai mudar toda aquela turma lá, muita gente vai mudar. Aí começa o trabalho todo de novo, como é que funciona? Não começa todo de novo, não. Na verdade, os projetos já estão lá, só mudam os atores políticos. A tramitação das propostas, elas continuam do jeito que elas estão. O único trabalho que nós teremos que fazer é procurar os novos parlamentares para que esses novos parlamentares tomem conhecimento da realidade da questão do jogo na clandestinidade e da necessidade de se legalizar o jogo, a exemplo do que fizeram os principais. Agora, olha só, do ponto de vista político e do resultado final, eu entendo, eu quero ouvir a tua opinião, que aqueles que aprovam o jogo como eu e como você, nós tomamos uma cacetada com essa história da Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria ouvir a tua opinião. Bom, na verdade, foi uma derrota política. A gente entende claramente como uma derrota política, mas isso não significa o fim do processo. Mas enfraquece bastante? Não é que enfraquece, você chega com menos força. Menos força no plenário, na hora de votar no plenário. Porque no plenário são 2 movimentos. Você tem que derrubar o voto contrário, você tem que rejeitar o voto em separado contrário à legalização e apresentar um novo substitutivo legalizando a atividade. Então, você tem 2 etapas no plenário, ao ponto que, se o substitutivo do senador Benedito de Lima tivesse sido aprovado, você chegava no plenário só para aprovar, para ratificar e aprovar o texto que tinha sido aprovado na CCJ. Se você olhar para dentro do Congresso Nacional hoje, e imaginando que esse projeto seja colocado em votação amanhã, quais são as chances dele na tua avaliação? As mesmas chances que a sociedade encara a questão do jogo. Em todas as pesquisas que nós temos, existe polêmica na questão do jogo. O jogo é aceito por metade da sociedade. Na última pesquisa do Paraná Pesquisa, 53% da população era favorável à legalização do jogo. 47% contra. Quer dizer, um assunto absolutamente polêmico que não interessa
a parlamentar em época de eleição discutir porque vai perder voto. Exato. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Todo parlamentar, na hora que ele vai votar, ele quer saber a opinião, o que pensa a sociedade sobre esse assunto. Eu pensei que, ao contrário, que houvesse uma grande esmagadora maioria das pessoas que aprovam o jogo contra quem não aprova. Porque é tão óbvio que a forma pela qual se empregará uma porção de brasileiros contra tudo isso que está aí e que leva o brasileiro a se desempregar, prevaleceria. Eu estou vendo que não é bem assim, porque a lógica do eleitor é uma lógica talvez perversa. Eu tenho que te dizer que quando você leva o extrato, a pesquisa, o extrato da sociedade, com maior escolaridade e maior renda, esse percentual bate exatamente essa expectativa que você tem. Chega a 60%, 65%. Vamos fazer o seguinte, meu querido, se prepara porque você vai me dar as explicações que você precisa me dar no segundo bloco de Menorá na TV. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Magno José, ele que é hoje um dos responsáveis pela volta da possibilidade de que nós tenhamos jogo legalizado no Brasil novamente, como era antes do presidente Dutra decretar o fim do jogo no nosso país. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o Magno José e a questão do jogo no Brasil. Magno, sou todo ouvidos. Explica essa história. Nós tivemos esse processo, esse revés na CCJ, e eu tenho certeza que os países do Mercosul abriram muitas champanhes. Porque o fato do jogo no Brasil, de a gente não ter tido esse avanço, e a perspectiva até da gente conseguir aprovar ainda esse ano a legalização do jogo, deve ter gerado grandes comemorações entre os cassinos do Mercosul. Porque os cassinos do Uruguai, Paraguai, Argentina, ainda dependem do apostador brasileiro. Nós somos, hoje em dia, os maiores exportadores de jogadores do mundo. 200 mil brasileiros todos os anos vão a algum mercado operador de cassino para poder apostar, só apostar, não vão passear para frente. Quais são os países do mundo que não tem jogo, o Magno José? 76% dos países que formam a ONU, em torno de quase 80% da Organização Mundial de Turismo, tem cassino legalizado. O Brasil está junto, no mesmo nível que os países islâmicos. E no caso da América do Sul, só Brasil e Cuba, hoje na América Latina, só Brasil e Cuba que não tem jogo legalizado. Quer dizer, nós estamos bem avançados em termos de evolução social, entre aspas, ao contrário, com relação ao mundo, né? Estamos andando para trás igual a caranguejo. Na verdade, o Brasil, apesar de toda a informalidade, nós somos conservadores. E nossos políticos expressam esse conservadorismo, principalmente a bancada religiosa. Porque o que eles não entendem e eles não percebem, ou querem apenas ter um discurso do contra, é que hoje em dia é uma grande bobagem se discutir a questão do jogo. Eu pego meu telefone celular, eu pego o meu tablet, eu pego o computador da minha casa, eu transformo esses equipamentos numa plataforma de jogo na hora que eu quiser. Quem perde é o Brasil, quem perde é o país, quem perde é a sociedade. Por quê? Porque a gente não arrecada com essa atividade. E não dá emprego. Não gera emprego, não gera dividendos para o país. O Brasil, ele hoje tem uma movimentação de em torno de 20 bilhões de reais por ano de jogo clandestino, de jogo na zona cinzenta, de jogo não regulado. Desses recursos, 30% poderiam ser convertidos em tributos, que seriam 6 bilhões de reais por ano. O país perde. Perde por quê? Perde por causa do atraso, do pensamento de alguns parlamentares evangélicos e religiosos que não querem discutir o assunto do ponto de vista de atividade econômica. E qual é o problema da esquerda com o jogo, hein? É difícil de entender. Bom, pelo menos... É alguma psicopatia? Eu confesso para você que eu não consigo explicar. Porque a gente tem países comunistas, países de esquerda,
que transformaram o jogo numa atividade extremamente rentável e econômica. O evangélico contra o jogo é fácil de compreender, porque na medida que o sujeito vai jogar, ele vai deixar de contribuir lá com o pastor dele. Agora, eu pergunto a você, e a esquerda? A esquerda eu não entendo. Eu não entendo porque existem alguns mercados de jogos que têm um viés bem mais à esquerda. Eu vou dar um exemplo, a China. A China percebeu que, quando ela recebeu Macau de Portugal, ela percebeu que Macau poderia ser uma Las Vegas. Uma Las Vegas, uma Las Vegas do Oriente. E é. Hoje, na verdade, o maior faturamento de jogo no mundo, a capital do jogo no mundo... É a maior metragem quadrada, o maior número de cassinos por metro quadrado que existe no mundo. Macau. É Macau. Estive lá e conheço e vi. 41 cassinos hoje. Numa ilha do tamanho de um lenço. Uma rentabilidade fantástica, que recebe milhões e milhões de turistas por ano e que hoje gera uma renda de 37 bilhões de dólares por ano, contra 6 bilhões de dólares de Las Vegas. Porque uma coisa é você jogar enrustido, e outra coisa é você poder jogar sem ter infringência nenhuma de lei, estimulado pelos donos dos cassinos que fazem a propaganda mais correta através de shows espetaculares, de uma série de atividades artísticas, uma série de demonstrações de mágica, de animais, de cantores, animais que são oferecidos, no caso dos mágicos que mexem com essa questão. É interessante e não dá para entender. Não. Nós tivemos avanços, tá? Esse é um cenário que a gente tem que admitir que nós tivemos avanços. Por que nós tivemos avanços? Porque há 5 anos atrás o assunto jogos de azar não podia nem ser discutido igual nós estamos discutindo aqui agora. Hoje ele já é conversado, a mídia já se coloca, já trata o assunto diferente. Inclusive, nós tivemos agora, recentemente, um avanço muito interessante do ponto de vista da batalha da comunicação, porque nós temos várias batalhas, nós temos batalhas políticas, nós temos batalhas da comunicação. E nessa batalha da comunicação nós vimos um dos principais veículos de comunicação desse país, que é o Globo, que é um influenciador, manifestar através de editorial sua mudança de linha política. Ou seja, o Globo passou a entender, os editores do Globo passaram a entender que o melhor caminho para o jogo é a legalização. E manifestaram através de editorial uma mudança de posição, inclusive da época do fechamento, de 76 anos atrás. Porque naquela época o Globo foi favorável ao fechamento dos cassinos no Brasil. Ô Magno, qual é a influência que os donos de cassinos americanos que faturam com o jogador brasileiro têm sobre o Congresso Nacional Brasileiro, tentando de uma certa maneira impedir que o jogo seja legalizado no país e nós tenhamos cassinos brasileiros no Brasil? Na verdade, Ronaldo, o que está acontecendo agora é um forte lobby de um grupo das grandes corporações de cassino americano que estão querendo que o Brasil não legalize outras modalidades e legalize apenas os cassinos resorts. Existe um forte lobby nesse momento para que isso aconteça na Câmara dos Deputados, legalizando exclusivamente os cassinos resorts, o que não é bom para o país. Legalizar cassinos resorts hoje no Brasil significa beneficiar apenas 3 estados, 2 estados e o Distrito Federal. Porque existe um protocolo de instalação de cassino. Você, para instalar um cassino numa cidade, você precisa ter fluxo de turistas todos os dias, acima de 150 mil turistas. Você precisa ter aeroporto internacional, você precisa ter infraestrutura e renda per capita alta. Hoje no Brasil, apenas Rio, São Paulo e Brasília preenchem esse protocolo de instalação de cassinos. Você permitir que legalize-se apenas cassinos resorts vai significar que apenas 2 ou 3 estados serão beneficiados. E não vai gerar
a quantidade de emprego que o país pode ter com o jogo legalizado, não vai gerar a arrecadação que o país... E não vai impedir o jogo clandestino. E não vai impedir o jogo clandestino. Eu acho que a primeira premissa que a gente tem que ter hoje no Brasil é: nós temos que acabar com o jogo não regulado. Nós temos que acabar com o jogo fora da lei. Essa é a primeira premissa. Fazer como fizeram alguns países, por exemplo, Peru. Eu estive no Peru durante o período do Carnaval para conhecer o que eles fizeram lá. Eles tinham 700 mil máquinas na rua, sem nenhuma regulação. Máquina caça-níquel. Máquina caça-níquel. O que eles fizeram? Eles legalizaram todo o mercado, legalizaram toda a demanda. O que a sociedade gosta? O que a sociedade joga? Vamos legalizar toda a demanda e vamos controlar essa demanda. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram essas máquinas de rua em lojas. Então, hoje são 700 lojas no país que abrigam essas máquinas. Ou seja, todo mundo tem uma plaquinha de licença na porta, todo mundo tem um CNPJ. Todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto, todo mundo conectado a um servidor do órgão controlador. Com isso, o operador que tinha eram 700 mil máquinas, viraram 70 mil máquinas. Então, 700 mil viraram... O que quer dizer isso? Eu não entendi essa equação. Por que aconteceu isso? Aconteceu porque o governo assumiu o controle dessa atividade. Mas se havia clientes para 700 mil máquinas, por que se transformaram em 70 mil? Era exagerado. Então não havia clientela? Não havia clientela para 700 mil. É o que acontece hoje no Brasil. Qualquer menino que entenda um pouquinho de tecnologia, compra uma placa, compra um monitor, faz uma caixinha... E monta uma roleta eletrônica. Por quê? Porque está em completo descontrole. É igual a população de pomba, é igual a população de rato. Por isso que a imagem do caça-níquel hoje é uma imagem péssima. Nós precisamos legalizar e controlar. A partir desse controle, a gente vai poder saber o que a sociedade quer. Por exemplo, jogo é igual comida. Cada um tem a sua preferência, é igual gastronomia, cada um tem a sua preferência. Eu gosto de comida japonesa, comida italiana, ou seja, qualquer tipo de comida. Comida baiana. Jogo é a mesma coisa. Tem gente que gosta de jogar no bicho, tem gente que gosta de jogar na máquina de caça-níquel na esquina, tem gente que gosta de ir ao cassino, tem gente que gosta de jogar apostas esportivas na internet, tem gente que gosta de jogar cassino na internet. E tem gente que gosta de ir ao bingo de tarde, encontrar com as amigas. Então você tem uma demanda da sociedade, você tem um cardápio. Você tem que controlar esse cardápio. E aí, a partir daí, você começa a exercer esse controle e a ver o que é melhor para o país, o que é melhor para a sociedade, o que gera patologia, o que é mais fácil de controlar, e a partir daí você controla a demanda. Você então entende que o jogo, nos seus mais diversos aspectos, não produz o mesmo tipo de patologia? Não, está me fugindo uma palavrinha que é a coisa mais simples do mundo, é que a velhice mata o cara, né? Aí o cara vai esquecendo as coisas. Resultado. Sim, cada tipo de jogo tem um resultado, cada tipo de jogo tem um comportamento. Por exemplo, se quero ficar milionário, eu vou jogar na Mega Sena. E vou torcer para dar a minha Mega Sena para que 1 em 50 milhões, eu seja escolhido entre 50 milhões de probabilidade, eu seja escolhido para poder dar os meus 6 números. E deixando bem claro que loteria é jogo de azar. Qualquer jogo que dependa de sorte é jogo de azar. A diferença da loteria é que ela é legalizada e regulamentada pelo governo. E os outros jogos não são. Então você tem que escolher. Exemplo, se eu tive um sonho e sonhei com alguma coisa que me liga a algum animal, eu passo no jogo do bicho e faço uma fezinha. A fezinha que eu faço no jogo do bicho não é para eu ficar milionário. É para eu ganhar a feira, é para eu fazer o churrasco do final de semana. Se eu saio de casa, passo numa banca, vejo uma raspadinha, eu raspo, que é para ganhar pouco dinheiro. Se eu quero ir no cassino, é diferente. Eu vou sair, igual eu vou ao cinema. Eu vou sair, vou ao cassino, vou assistir um show, vou jantar, depois vou dar uma passadinha no cassino e vou jogar um dinheirinho na roleta. E esse é o comportamento de um jogador normal.
É claro que existem grandes jogadores que vão ao cassino para jogar milhões. Isso existe no mundo inteiro. Isso vai continuar existindo. E no Brasil nós temos esses jogadores com este perfil, que viajam para jogar milhões. Nós temos jogadores que vão jogar pouco dinheiro. Por exemplo, eu quando vou a Las Vegas, eu jogo uma moedinha num caça-níquel, eu jogo na roleta, que é o jogo que eu mais me identifico. Mas eu vejo brasileiros lá jogando barbaridade. Não só em Las Vegas, como também nos cassinos do Mercosul. Nos cassinos da Argentina, Paraguai e principalmente do Uruguai, que é o destino favorito dos brasileiros, grandes jogadores. Estamos encerrando então o segundo bloco de Menorá na TV com Magno José, ele que está nos ajudando a esclarecer a questão da aprovação ou não da volta do jogo ao nosso país, com isso evitando que tantos brasileiros vão jogar no exterior e nós continuemos aqui sem dar empregos e sem recolher os impostos que são necessários através da atividade que é lucrativa do jogo, que muitos dizem que é jogo de azar, e nós sabemos que ele existe clandestinamente no Brasil inteiro. Já voltamos. Estamos de volta com Menorá na TV e o terceiro bloco com Magno José. Ô Magno, faz um balanço econômico do jogo existindo reguladamente no país e da maneira como é hoje. Hoje, o que nós temos hoje? Nós temos um mercado que movimenta algo em torno de 20 bilhões de reais por ano, emprega cerca de 450 mil pessoas. O jogo do bicho é o carro-chefe, que ainda movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano, mas a gente tem uma ascensão muito grande das apostas esportivas nesse mercado, tanto no mercado da internet quanto no mercado físico, muita gente vendendo apostas esportivas. A aposta esportiva hoje ela representa a renovação do apostador no Brasil. Por quê? Porque o jovem ele gosta de apostar em resultados. O que preocupa a gente hoje é que o fato da gente não ter regulação, o fato da gente não ter controle do Estado, isso pode gerar uma viciação nos resultados. Existe esse risco muito claro hoje, porque como a gente não tem no país um órgão para controlar esse setor, os chineses são muito agressivos com relação a forjar um resultado para que eles possam ganhar dinheiro no mercado internacional de apostas, nem no mercado nacional, porque a maioria dos sites brasileiros de aposta esportiva estão hospedados fora, são todos .com, não tem nenhum .com.br, e isso dificulta a fiscalização e coibir que esses sites operem aqui no Brasil, arrecade os recursos dos brasileiros e não deixe um centavo em benefício do Estado e da sociedade. Então esse é o cenário do jogo clandestino. Você tem muitos bingos ilegais, principalmente em São Paulo, é o grande mercado de bingo, e você tem jogo online também funcionando. Jogo online que eu digo são jogos de cassinos, slots, jogos de caça-níqueis, que a gente chama slot machine, funcionando. A gente não, eles chamam. Os americanos, nós chamamos de caça-níquel. Nós chamamos de caça-níquel, os americanos chamam de slot machine. Slot machine, na verdade, é uma máquina que corta a tua cabeça. Isso é que é slot machine. É uma máquina que te ceifa a cabeça, porque na verdade você joga, vai perdendo dinheiro e quando vai ver, foi embora. Raramente se ganha nas slot machine, não é fácil ganhar não. Não, vou discordar de você. Então seguinte, pode discordar, não tem problema. Pelo seguinte, depende do percentual que a gente chama de payout, depende da premiação. Hoje no Brasil, as máquinas que estão na rua, você não tem controle de quanto essas máquinas estão pagando em premiação. As máquinas de Las Vegas você tem controle, porque elas são obrigadas a devolver 95%. Nenhuma casa de jogo quer que o jogador... Em Las Vegas o cassino fica com 5% das apostas? 5%. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Eles ganham no volume. Las Vegas tem 54 mil máquinas. Qual é o movimento de Las Vegas, hein? Você sabe?
de jogo? De jogo, 6 bilhões de dólares. Bi. 6 bilhões. Las Vegas, somente. Estou falando de Las Vegas, não estou falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 2 mil cassinos. Tem Atlantic City e outras. Não, Atlantic City já não é o grande mercado. E, inclusive, outro dia eu vi uma besteira de uma pessoa dizendo, um especialista numa reportagem, dizendo que, um pseudo-especialista, dizendo que Atlantic City sofreu por causa de Las Vegas. Não. Atlantic City sofreu, degenerou e perdeu clientes por causa de uma reserva indígena chamada Foxwoods. Que é o dono praticamente de muitos cassinos ali na área. E o que aconteceu? Na área de Nova York, porque eles foram mais competentes do que os operadores de Atlantic City. Eles trouxeram a coisa para outro lado. Eles trouxeram clientes para as máquinas deles. Não, para os cassinos deles, que são muito. O complexo. A máquina nos cassinos. O complexo de Foxwoods é um absurdo, que é dentro de uma reserva indígena, onde eles colocam, inclusive, ônibus em Nova York para buscar os jogadores de graça e para levar os jogadores. É uma questão de competência e que não é real. Mas voltando ainda para o nosso assunto econômico aqui, nós temos um potencial. O potencial de jogo, de apostas de um país equivale a 1% do PIB deste país. Hoje, nosso percentual de aposta está em torno de 0,5% do PIB. E aí no jogo clandestino e no jogo legal, que são os jogos operados pela Caixa. Deixando bem claro que a loteria também é jogo de azar. Se você somar, nós estamos na faixa de 30 bilhões de movimento geral de apostas. Nós podemos chegar a 60 bilhões de nosso potencial. Mas para isso nós precisamos ter um jogo legalizado. Porque tem muita gente que hoje não aposta porque tem medo de ser presa, porque, na verdade, ela ao apostar no jogo clandestino, ela também está cometendo um ato delituoso. Se associa ao contraventor. Não, ela está cometendo um ato contravencional, porque isso está na lei. Então, se associa ao contraventor na contravenção. Na contravenção. É isso que eu estou dizendo. Não como sócio na operação, mas como sócio na transgressão da lei. Na transgressão. É isso aí. E aí, você tem aí um potencial de 60 bi. 60 bi, se você colocar uma tributação média de 30, nós estamos falando em 18 bilhões de arrecadação em tributos. É exatamente isso que o Brasil está perdendo. Está perdendo 30 bilhões de reais por ano. Não só o país. E aí perde o país, perde a cidade, porque o jogo ele é considerado prestação de serviço. O município vai receber 5% do resultado de ISS. Então perde o município também. Hoje, para o estado do Rio de Janeiro, a legalização do jogo seria uma excelente solução. Por quê? Porque ia poder arrecadar imediatamente com o jogo que opera na cidade, ia se poder instalar cassinos, ia poder se instalar bingos, isso ia gerar tributos para o município e isso ia gerar tributos para o Estado. É uma perspectiva interessante? É uma perspectiva interessante. Só que a gente, infelizmente, enfrenta o atraso da questão evangélica, da questão de uma esquerda com pensamento retrógrado. Esses caras fazem mal para o país. Você aí está desempregado? Você votou? Sabe, conhece o teu parlamentar? Vai em cima dele. Diga a ele que ele precisa votar para que o jogo se torne uma realidade legalizada no Brasil. Quem sabe assim, você que é garçom, você que é músico, você que é croupier ou que conhece a arte do jogo e pode trabalhar como alguém que viabiliza o jogo numa mesa, numa roleta, vai lá pressionar o teu deputado, o teu senador, porque senão, meu amigo, você vai continuar desempregado. Continua, Mário. Não, e é interessante porque o país está num momento em que ele está numa encruzilhada. Ou ele vai criar imposto para tributar todo mundo, ou ele legaliza o jogo e gera um imposto compulsório. Por quê?
Porque... E o cara que vai pagar não está nem aí para a hora do Brasil. Vai pagar porque está se divertindo e tendo prazer com aquilo que está fazendo. Jogo é uma forma de tributar o lúdico. Só vai pagar imposto quem for se divertir, quem for jogar. E que paga com alegria. E que paga num contexto completamente diferente do cidadão que não tem condição de pagar. Ô Magno, olha só, eu quero que você, com calma, faça considerações finais. O que quer dizer isso? Você vai rechear o teu bolo com a cereja, ou seja, tudo aquilo que você disse tem um desfecho. E eu quero que você ofereça esse desfecho aos nossos telespectadores dentro do nosso entendimento de que é preciso legalizar o jogo no Brasil. Não existe a possibilidade de não jogo. Ou o jogo é legal, ou ele é ilegal. Quem não quer o jogo legalizado está do lado do jogo clandestino. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, não existe em nenhum lugar do mundo uma experiência de sucesso do ponto de vista social, econômico e de segurança pública dos países que optaram em não legalizar ou de deixar de lado a questão do jogo de azar. Jogo de azar, que na verdade em Portugal é chamado jogo de fortuna, e a questão da palavra azar, ela vem do espanhol, que significa randômico, ou seja, a questão do jogo é uma atividade econômica. A questão do jogo não pode ser tratada do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, do ponto de vista ideológico. É uma atividade econômica. O mundo inteiro encarou essa atividade do ponto de vista de economia. Só nós aqui no Brasil, que ainda ficamos discutindo se Dona Santinha, em 1946, estava certa ou errada em convencer o marido dela de que o jogo era lesivo para a sociedade. Isso é uma conversa fiada, né, Magno? Porque, na verdade, nós sabemos que o Dutra tirou o jogo, e aqui esteve o filho do Luiz Carlos Prestes, Filho, que explicou muito bem isso. Ele tirou o jogo da legalidade porque o jogo era operado pelo irmão do Getúlio Vargas e muito do dinheiro do jogo ia para as campanhas eleitorais do Getúlio. E o Dutra tinha medo de enfrentar o Getúlio nas urnas e acabou conversando fiado com esse assunto de Dona Santinha, que isso aí é conversa para inglês ver. Essa é uma forte tese, porque ele não podia, no mesmo dia, acabar com o Partido Comunista e proibir o jogo. Então, entre acabar com o Partido Comunista e proibir o jogo, ele fez a opção do jogo. Que era para ele, pessoalmente, muito melhor em qualquer embate político, onde o adversário não teria recursos para enfrentá-lo. Mais confortável. É a mesma coisa que nós enfrentamos hoje em dia. É muito mais fácil ter esse discurso atrasado de que o jogo gera patologia, que o jogo lava dinheiro e que não tem condições de controlar, enquanto esse complexo de vira-lata, enquanto o mundo inteiro encontrou soluções viáveis para resolver o problema da questão do jogo. Então, você estava fechando a tua equação quando eu te interrompi com o negócio da Dona Santinha. Você estava aí, o Dutra ouviu a Dona Santinha e o que mais você quer dizer? Não, eu quero dizer que nós não temos outro caminho. O único caminho que nós temos ou é o jogo legalizado ou é o jogo clandestino. O não jogo, esquece, não existe. Estamos encerrando Menorá na TV com Magno José e você entendeu qual é o problema. Vai pressionar o teu parlamentar. Estaremos no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. Não perca também os nossos horários diários, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós estamos no ar em seu benefício. Confira aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.